Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia! Neste domingo, dia 5 de abril de 2020, neste dia do Senhor, convido você a adorar o nome daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como sempre temos feito, convido você a ter esse dia inteiro em oração, orando ao Senhor em todo o tempo. Vamos, nesse momento, em oração, acompanhar o nosso ministro de Juventude, Igor. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome por essa manhã, te adoramos, porque o Senhor tem nos permitido viver, o Senhor tem nos dado vida. Para nós que estamos no Senhor, ó Pai, o Senhor tem dado vida em abundância. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós queremos rogar ao Senhor, tem misericórdia, ó Pai, de todos aqueles que contraíram, ó Pai, o coronavírus, ó Pai, e não só o coronavírus, aqueles que estão enfermos, acamados, ó Pai, tenha misericórdia de cada um deles. Rogamos, ó Pai, que o Senhor abençoe os profissionais da saúde, como temos clamado insistentemente ao Senhor. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar aqueles que já estão sendo afetados economicamente, ó Pai, por essa crise. Ó Deus, venha sustentar, ó Pai, aqueles que são teus, venha sustentar, ó Pai, aqueles que amam o Senhor e servem ao Senhor. Diz a tua palavra, ó Deus, que o justo não mendigaria o pão, e nós cremos nisso, ó Deus, nós cremos no teu sustento, nós confiamos em ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe os nossos corações, abençoe a nossa mente, para que possamos, ó Deus, receber a palavra do Senhor, ó Pai, e praticá-la, Senhor, em nome de Jesus. Receba esse culto que nós estamos prestando a Ti, porque nós estamos fazendo isso, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é por quem oramos, ó Deus. Amém e amém. Amém. Convido você também a acompanhar a leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Por isso, exponha-se a Palavra de Deus. Nessa hora, o pastor Petrônio, nosso ministro de formação, nos dirigirá na leitura do Salmo 128. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Nossas famílias são sempre consagradas ao nosso Deus. Enquanto estivermos cantando o hino agora, o hino 367 do cantor cristão, eu quero convidar você a cantar e em seguida orar com o nosso ministro de música, dedicando a sua família ao Senhor, nesse momento de dedicação de vidas e bens, rendendo graças ao Senhor por tudo que Ele tem concedido às nossas casas. E você, meu irmão, com sua família, você que é membro da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, pode participar da dedicação dos seus bens pelos meios virtuais, transferindo a sua dedicação de bens para as contas da nossa igreja. Você pode também falar com a nossa secretária ou com o nosso tesoureiro pelo WhatsApp para que seja melhor orientado. Esse é o nosso compromisso, sempre sermos gratos ao Senhor por tudo que temos e somos. Portanto, vamos cantar. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar.
e a estável casa de derruba. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela eles sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez nessa manhã. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado pelo teu povo reunido neste momento. Ó Deus, pela oportunidade, o privilégio de cultuarmos a Ti. Ó Senhor, obrigado também por este momento em que temos a oportunidade de devolver ao Senhor os nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos permitido administrar. Também, ó Deus, obrigado porque reafirmamos mais uma vez a nossa dependência no Senhor e a alegria de sermos dependentes do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus servos que estão neste momento aqui, prestando esse culto ao Senhor. Fale profundamente aos nossos corações, Senhor. Continue nos usando e permitindo, ó Pai, compreendermos a Tua palavra para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos permita, pela iluminação do seu Santo Espírito, compreender a palavra dele em oração, para que Deus nos fale. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Apenas um versículo da palavra de Deus que nos faz pensar que, de fato, ela é divina, porque as mais simples declarações da palavra trazem grandes ensinamentos. 1 Timóteo 5,8, penso que a maioria dos crentes em Jesus conhece muito bem esse texto que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Essa carta foi escrita num contexto de expansão do cristianismo. E havia um santo e crescente movimento de expansão missionária, um crescimento da igreja por todo o mundo conhecido na antiguidade. O Senhor então leva o apóstolo Paulo a instruir a igreja, do modo geral, e do modo específico, os líderes da igreja, acerca de certas questões que não deveriam perder a importância enquanto se buscava o crescimento da igreja por meio da pregação do evangelho, por meio das viagens missionárias, por meio de envio de cartas inspiradas da parte do Senhor. E aqui, então, o apóstolo Paulo está falando aos líderes da igreja que, dentre outros compromissos, o nosso compromisso com a família, os parentes e, muito especialmente, a família nuclear, deveria ser sempre lembrado entre nós. Vejam que aqui mesmo, nessa primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala aos pastores e diáconos, ele recomenda da parte de Deus o cuidado com a família. Por exemplo, que o pastor seja esposo de uma só mulher,
1 Timóteo 3, versículo 2. Que o pastor governe bem a sua própria casa, cuidando e criando os filhos sob disciplina com todo respeito. 1 Timóteo 3, versículo 4. E no versículo 5 é dito algo semelhante ao que já lemos. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Falando também aos diáconos, é dito que os diáconos deveriam ser pessoas respeitáveis, pessoas também cuidadosas com a sua família. Quando nós olhamos para 1 Timóteo, no capítulo 5, a partir do versículo 14, vemos mais uma vez o chamado às viúvas cristãs, ao cuidado na criação dos filhos, ao cuidado com o lar, e diz que é necessário socorrer os nossos familiares que enfrentam dificuldade. Portanto, meus irmãos, os líderes são convocados a cuidarem da igreja, mas começarem o cuidado da igreja pelo cuidado exemplar com suas famílias. Diz a palavra do Senhor que um crente que não cuida bem da sua casa é pior do que o descrente, porque o descrente não se submete ao Senhor, não conhece a sua palavra e, por ignorância, inclusive, não cuida daquilo que Deus criou, que é a família, o casamento. Então, alguém que conhece a palavra do Senhor e não tem cuidado dos seus, e especialmente do seu lar, do seu grupo familiar, é alguém que nega a fé, nega o Deus que criou a família, nega o Deus que sustenta o casamento e torna-se uma pessoa pior do que o descrente. Todo cristão fiel a Deus é também fiel à sua família. Por isso fica aqui a pergunta: você tem cuidado da sua família? A primeira igreja batista em Divinópolis, neste ano, tem trabalhado o tema Famílias Fiéis, Igreja Saudável. E há um compromisso dessa equipe de ministros que lidera o culto nessa manhã, de durante todo o ano relembrar os irmãos acerca desse nosso compromisso e desse chamado à igreja. Se as nossas famílias forem fiéis ao Senhor, a nossa igreja será saudável, será aprovada diante do Senhor. O meu compromisso é pregar constantemente acerca do tema. Por isso, nessa manhã de domingo, quero pregar sobre o tema, dizendo a você que você é, pela palavra de Deus, chamado a proteger a sua família dos ataques do mal. E olha que há muitos pais e muitas mães que não têm cuidado dos seus filhos, mesmo sabendo que vivemos nesse mundo mal e que o inimigo de nossas almas tem se utilizado de muitos recursos para desintegrar nossas casas. Será que nesses dias de quarentena os seus filhos estão entregues às redes sociais, à televisão, sem que haja o estabelecimento de regras, tempo de exposição a esses veículos de comunicação, critérios para saber o que eles devem ouvir, o que não devem? Imagine seu filho acompanhando uma novela ou acompanhando um desses chamados reality show que tem trazido tantos males às nossas famílias. Cuidado com a sua família. Há alguns inimigos da família cristã contemporânea. Como eu disse, esse ativismo digital que nos faz trocar o tempo com pessoas pelo tempo com postagens. Tenha cuidado com isso. Mas seja cuidadoso também com aquilo que nos ameaça dentro de casa, nesse período de quarentena, e fora de casa, porque esse período chegará ao fim e temos orado incessantemente para que ele chegue ao fim logo. Então tenha cuidado com o materialismo. Permitir que a sua família viva em torno de bens, de coisas a comprar, como se fossem as maiores conquistas. Proteja sua família do hedonismo. O hedonismo se manifesta, inclusive, nos desvios sexuais, a pornografia, a pedofilia, as orgias, presença em motéis, fantasias que nos desvirtuam, que nos impedem de vivenciar a sexualidade segundo a palavra de Deus, entre um homem e uma mulher que se amam e que são fiéis. Cuidado com o superficialismo que nos faz escolher as coisas que devemos fazer e valorizar
por aquilo que todo mundo diz que deve ser, como se Deus não tivesse nos dado a capacidade de refletir. Cuidado com o individualismo dos nossos dias, que pode matar também a vida da família. São inimigos desse mundo mau, que devem ser um lembrete constante para que cuidemos de nossas casas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: tenha cuidado em especial daqueles que estão em sua própria casa. Não seja como aquele que não tem temor a Deus e não concebe o perigo do pecado, não percebe o perigo da ação de Satanás, não considera as influências desse mundo mau e por isso deixa sua família caminhando à própria sorte. Não seja assim, você que é crente em Jesus. Meu irmão, minha irmã, nesses dias de isolamento social para a maior parte das pessoas, além do sofrimento que já temos porque estamos diante de um terrível inimigo que é o Covid-19, temos um outro inimigo terrível que é o empobrecimento, a crise financeira que se aproxima de todos nós. Imagine você se além dessas crises, a crise espiritual assolar a sua casa, o que restará da sua família? Por isso, conduza a sua família nesses dias à presença de Deus, quando nós professamos a fé em Jesus, mas não vivemos como discípulos dele, praticando a fé nele, nós negamos essa fé e a importância da fé em Jesus para nossas vidas e famílias. Portanto, eu sugiro a você, nesses dias em que você pode estar com sua família por muito tempo, e eu sei que, assim como eu, você não tem todo o tempo para a família, porque você está trabalhando. Eu estou trabalhando diariamente em casa, com uma longa jornada de atividades. Mas o tempo que você tem com a sua família deve ser muito bem valorizado. Desligue o celular, desligue a TV e faça o culto com a sua casa. Faça isso todos os dias à noite, às 19h30, com essas postagens de cultos que nós fazemos todos os dias, com exceção da segunda-feira. No domingo pela manhã, como os irmãos têm visto, nós temos escola bíblica para crianças, para adultos, o culto a partir das 9h30. À noite também, às 7h30, temos o culto. Então, participe do culto com a sua família. Faça todos os dias a leitura do manancial, ore com a sua família. Não negligencie o dia do Senhor, com quarentena ou sem quarentena. Domingo é o dia do Senhor. Descanso para o corpo e refrigério para a alma são aquilo que alcançam os que valorizam o domingo. O dia que, desde o princípio da história da igreja, tem sido o dia de descanso, o dia sabático para os cristãos. Assim foi com Jesus, com os apóstolos, assim precisa acontecer conosco. Seja você um exemplo moral, mas também um referencial espiritual para a sua casa. No período da quarentena, continue levando a sua família a envolver-se com a igreja. Não apenas acompanhando as postagens, mas também lendo a palavra, fazendo contato com os irmãos, planejando o que fará quando esse período chegar ao fim, e nós oramos ao Senhor para que ele chegue ao fim logo. Participe mesmo desse movimento de contínuo crescimento espiritual, mesmo que não estejamos juntos naquele local de reuniões que a igreja possui. Conduza a sua família à presença de Deus. Você que é pai, você que é esposo, assuma a sua postura de líder e conduza os seus nesse período para que todos cresçam espiritualmente. Eu quero recomendar que, atendendo o que a palavra de Deus diz, seja tão cuidadoso com a sua casa, que você então não negue a sua fé, não seja pior do que o descrente. Eu ainda recomendo a você que cultive um ambiente familiar saudável. A família é muito especial, mas também é muito frágil. Precisa de cuidados constantes. Sugestões que eu dou a você: cultive um ambiente de bom humor. Sorria, brinque, compartilhe boas notícias com a sua família. Sugiro a você que valorize o perdão, porque estamos muito juntos, podemos tropeçar uns nos outros volta e meia. Celebre o perdão, aquele perdão que Cristo nos concedeu e, portanto, nos capacita a perdoar outros. Não se permita ficar diferente com a sua esposa, com seu esposo.
deixar de ter comunicação com os seus filhos ou com outros entes da família. Eu sugiro a você criar momentos de lazer e de refrigério. Esses dias eu tenho jogado um joguinho feito por minha filha. Tem sido muito bom. Eu tenho me divertido com aquilo que ela fez. Crie um momento para verem juntos o filme. Aquele momento para contarem um caso engraçado. De vez em quando até compartilhar algo engraçado que está nas redes sociais. O momento da academia do papai, como o pastor Petrônio disse recentemente que fez, né? O momento dos exercícios físicos com a família. Quem sabe aquele momento em que vocês vão ficar juntos na janela, conversando sobre assuntos do dia a dia. Eu sugiro a você reunir sempre a sua família nos momentos de refeição. Nós não somos clientes de um restaurante self-service, em que cada um se serve e vai para o seu lugar. Vamos juntos em torno do alimento, agradecer ao Senhor pelo pão, rogar a Deus por aqueles que não têm tido pão. Vamos comer juntos, vamos participar das postagens da igreja juntos. Mesmo que você entenda que poderia haver algo diferente nas nossas transmissões, mas seja tolerante com a sua família, esteja junto com a sua família e vamos juntos participar desses momentos. Eu sugiro a você que sempre que for preciso disciplinar, discipline com amor. Esse período em que estamos em casa pode gerar alguns distúrbios emocionais em mim e em você. O perigo da intolerância, da impaciência, de ficarmos irritados é grande. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a disciplinar, em especial nossos filhos, com amor. Eu peço isso a Deus. Pastor Israel Belo de Azevedo, um excelente livro sobre família, e eu recordo muito essa citação dele porque me marcou, diz o seguinte: mente quem diz que é fácil viver em família. Mente quem diz que dá para viver sem família. Não é fácil, é um desafio, porque todos nós temos uma natureza influenciada pelo pecado, mas é possível, sim, viver feliz em família, cuidar da família, porque é impossível viver bem sem a família. Eu quero ler para você uma promessa da palavra do Senhor para a família. Está em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 26 e 27. 1 Crônicas 17, versículos 26 e 27. Davi rende graças a Deus e então diz assim ao Senhor em oração: agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a família de teu servo, o lar de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Deus abençoou a nossa igreja com centenas de famílias fiéis que têm gerado saúde no seio da igreja. Você é parte de uma dessas famílias. Renda graças ao Senhor porque a sua família tem sido abençoada pela presença de Cristo Jesus. Como Davi diz: Senhor, quando o Senhor abençoa uma casa, abençoada ficará para sempre. Reconheça que Deus tem abençoado você ao colocar você em sua família. Cuide da sua família. Não esqueça da sua família. Não se torne um incrédulo por professar a fé no Deus que criou a família, mas por não praticar o cuidado com a família criada pelo Senhor. Eu então oriento você a proteger a sua família de todos os ataques do maligno, liderando a sua casa com firmeza e com a palavra de Deus nas mãos, dando respostas bíblicas às perguntas que surgem no seio da sua casa. Eu oriento você a conduzir sua família na presença do Senhor, de joelhos diante do nosso Deus, em oração, diariamente. Temos falado sobre isso. Deixe outros afazeres, mas não deixe de orar. Eu quero testemunhar que os pastores que lideram as igrejas batistas no oeste de Minas estão há muitos dias em oração constante, revezando-se hora a hora em oração. Eu tenho um compromisso de todo dia, das 8 às 9 da manhã, orar por você, pelo Brasil, por Minas Gerais, por Divinópolis, pelas autoridades, pelos profissionais da saúde, pelos trabalhadores da limpeza pública, dos postos de combustível.
por nossa nação, pelas nações de toda a terra, pelas igrejas do Senhor. Faça isso conosco. Ore em todo tempo. Você está convocado a orar desde que você conheceu a Cristo. Nesse domingo, vamos ter um longo tempo dedicado à oração. Precisamos orar ao Senhor. O Senhor pode nos fazer vencer as tormentas desse tempo e abreviar o sofrimento que todos nós estamos partilhando. Cultive em sua casa um ambiente cheio da presença do Senhor, cheio de oração, cheio de palavra de Deus. Cultive um ambiente agradável, um ambiente saudável. O melhor lugar em que você pode estar nesse momento é em sua casa. Fique em casa, mas fique em casa com propósitos santos. Se Deus permitir, logo, logo estaremos juntos de novo nos locais que sempre frequentamos: igreja, escola, praça, empresas, faculdades. Deus te abençoe. Cuide da sua família. Vamos orar? Ó Senhor amado, dou-te graças por minha família. Ela pertence ao Senhor e o Senhor me tem permitido provar da tua graça, tendo esposa e filhos. Ajude-me, Senhor, a amá-los e valorizá-los dia após dia. Perdoa-me, Senhor, das atitudes equivocadas. Perdoa-me, Senhor, pelo tempo que não destinei à minha família. E ajuda-me, Senhor, a ser um esposo, um pai melhor, porque eu sei que quem não cuida bem da sua casa nega a sua fé e é pior do que o infiel. Abençoe os irmãos que nos ouvem nesse momento, para que pela palavra do Senhor aceitem o desafio de cuidarem bem de suas casas. Senhor, ajude-nos a ser uma igreja que não apenas fala do valor da família, mas que vive valorizando a família. Nossas famílias, Senhor, estão diante de Ti. Dá-nos o sustento que vem do Senhor. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos, ó Pai, a orientação do Senhor em nossas lutas e dificuldades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos visto que o ministro da Saúde, os secretários de saúde do Estado e do município têm dito que ainda é tempo de evitarmos ao máximo sair de casa. Ouça a orientação daqueles que têm estudado e que têm formação técnica para nos orientarem nesse período. Quanto a você, meu irmão, que está conosco agora, esteja conosco à noite também, às 19 horas. Transmitiremos mais um culto ao Senhor. Deus te abençoe. Enquanto estivermos ouvindo pós-lúdio, nós oraremos ao Senhor, rendendo-lhe graças mais uma vez por nossas famílias e por nossa igreja amada.